Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia. Uma alegria estar com vocês. Essa igreja tão querida, tão amada aqui, Rogério Belan, pastor desta igreja. E eu quero mandar um abraço muito grande também para todos aqueles que nos assistem, aqueles que sintonizam também os nossos programas no YouTube, mesmo não sendo membros da nossa igreja, talvez de outras religiões ou até talvez sem religião alguma, todos são muito bem-vindos porque se interessam pela palavra de Deus, pelas verdades bíblicas. Quero lembrar os nossos pedidos. Nós estamos agradecendo os aniversários da Ana Maia, da Lígia, do Felipe, da Rayane, pedindo pela saúde da Rejane, da Marilac, orando pelos vulneráveis, pelos missionários e pastores, pelos profissionais de saúde, pelas famílias, pelas autoridades do nosso país, porque a Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades do nosso país. Quero lembrar também que nós estamos preparando para esta sexta-feira, às 10 horas da noite, uma mini vigília para orarmos pela nossa saúde, orarmos pela nossa igreja, pela nossa família, pelo nosso país. Então você já põe aí na sua agenda, sintonizar pelo Zoom a nossa igreja, a Igreja Batista da Freguesia da Ilha, para que participemos de uma reunião de oração às 22 horas na próxima sexta-feira, nossa mini vigília. Vamos estar orando também pelo decréscimo desta pandemia e que Deus nos dê a sabedoria para retornar às atividades no templo, no momento oportuno, no momento de Deus, segundo a vontade dele e da maneira adequada. Agradecer a Deus pelos nossos dizimistas, por aqueles que mantêm a igreja funcionando com suas orações, mas também com a fidelidade de seus dízimos e ofertas. Graças a Deus, tudo tem sido possível saldar todas as obrigações da igreja por causa da sua fidelidade. Deus tem sido fiel. Quero lembrar vocês que os nossos programas acontecem quarta-feira às 19h30, no Oração e Ação Estudo Bíblico, quinta-feira às 19h30, Oração e Ação Jovem, sexta-feira, 19h30, Oração e Ação Kids, com trabalhos e programas para as nossas crianças. No domingo, às 9 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical pelo Zoom, às 10h30 pelo YouTube, o culto matinal, e às 19h30 o culto em família na nossa igreja. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir por esse dia de estudo da palavra, vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pelo teu grande amor por nós, perdoa as nossas falhas, abençoa, Senhor, esse povo querido da Igreja Batista da Freguesia, abençoa os amigos que sintonizam e que acompanham conosco estes momentos de comunhão, também de estudo, de contemplação da palavra de Deus. Senhor, abençoa-nos, abençoa aqueles que estão longe, abençoa aqueles que estão doentinhos, Senhor, que todos possam ser abençoados. Eu quero suplicar agora a tua unção sobre mim para trazer essa palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Ok, pegue sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em João 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler hoje do versículo 37 ao versículo 50. 37 a 50. Ok? Nós tivemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Recentemente vimos. Uma semana antes, mais ou menos, antes da sua crucificação, ele tem aquele momento. Depois há um momento de um certo conflito ali com as autoridades religiosas que querem matá-lo, estão estudando uma forma de pegar Jesus, mas ainda assim o povo segue Jesus. Muitos dos gregos, muitos daqueles que não são judeus, que não são o povo do livro do Velho Testamento, mas estão interessados na palavra, está havendo conversões, e isso deixa aqueles líderes enlouquecidos. E hoje nós vamos ver algo que aconteceu logo depois que Jesus disse muito claramente no versículo 36 de João 12, olha, enquanto vocês têm a luz, creiam na luz,
para que vos tornem filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus disse: olha, é tempo, há urgência, exponham-se à luz, que sou eu, Jesus. Sejam filhos da luz. Ok? Então nós vamos ler a partir do versículo 37 agora, que diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, eles não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre os próprias autoridades ali em Jerusalém, ainda assim, creram nele. Mas por causa dos fariseus, eles não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Continuando, versículo 44. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para este mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu as falo. Ok, Jesus então está constatando as razões pelas quais muitos não creram, e até constatando as razões pelas quais alguns que creram negaram a sua própria fé. Vamos vendo ponto a ponto, versículo 37, e embora tivesse feito tantos sinais, ou seja, tantos milagres na sua presença, eles não creram neles. Muitas vezes as pessoas estão diante dos milagres de Jesus, os milagres de Deus na sua vida, alguns experimentam, e eles continuam correndo atrás dos milagres, mas não querem Jesus. Querem as vantagens, querem os milagres, mas não a Jesus. E importa querer a Jesus. Os milagres passam, Jesus é para sempre. Isso acontece mesmo. Muitos atribuem os milagres a coincidências, a situações ocasionais, a erros de diagnósticos, mas ainda assim o Senhor tem feito milagres. Interessante que o texto, na sua continuidade, no versículo 38, diz assim: o Senhor, quem creu em nossa pregação, e aí citando o profeta Isaías, que escreveu essas palavras 750 anos antes de Cristo, aproximadamente, e o texto segue dizendo: e a quem foi revelado o braço do Senhor. Lembrei desse braço do Senhor, né? A revelação do braço do Senhor. O Senhor é aquele, o braço do Senhor é aquele que luta as nossas lutas. E tantas vezes nós percebemos o Senhor Jesus lutando as nossas lutas, como Ele lutou a nossa luta perdida na cruz, perdida para nós, mas Ele lutou a nossa luta e venceu. Não fosse o braço do Senhor lutando por nós, que seria de nós? Me lembro um episódio descrito no Velho Testamento, e eu vou convidar você a ir lá comigo no Velho Testamento, em 2 Crônicas 32, 7. Volta lá para o Velho Testamento. 2 Crônicas 32, 7. Este texto, 2 Crônicas 32, 7,
descreve uma guerra ocorrida entre o rei Ezequias, rei de Judá, e também um rei da Síria, Senaqueribe. A Síria era, naquele momento, o reino mais poderoso da terra. E a Síria tinha feito um cerco à capital do reino do povo de Deus, tinha feito um cerco e ameaçava destruir completamente aquele povo, fazia ameaças, fazia bravatas, dizia fake news, dizia mentiras também para amedrontar aquele povo. E aí o rei Ezequias, ali em comunhão com Deus, junto do profeta, o rei Ezequias fala uma palavra àquele povo que está amedrontado, cercado pelas forças inimigas. Então, 2 Crônicas 32, 7 e 8, pensem na figura daquele rei do povo de Deus, falando a seus súditos. 2 Crônicas 32, 7, sede fortes e corajosos, não tenham medo, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com eles. Com ele, aquele rei inimigo, com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, ou seja, o braço do Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo então recobrou o ânimo e com as palavras de Ezequias se levantou. Ok, lembrar que o Senhor é aquele braço que guerreia as nossas guerras. Mesmo que nós estejamos cercados por inimigos, como nos sentimos tantas vezes nesse tempo de pandemia, era como se estivéssemos cercados por todos os lados com inimigos, embora reconheçamos o perigo do inimigo. Lembre que o Senhor é aquele braço que guerreia as suas guerras, as minhas guerras. O Senhor está conosco, né? Vamos seguindo aqui o texto, que agora ali no versículo 41 vai nos dizer, isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. 42, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Então Jesus estava lá em Jerusalém. Muitos daqueles fariseus, daqueles escribas, estavam tramando contra Jesus, mas também haviam aqueles que estavam crendo em Jesus. Acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, o Messias enviado para a salvação do seu povo. Eles creram, mas olha o que diz assim, mas por causa dos fariseus, ou seja, por causa daqueles religiosos bem fanáticos lá, eles não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ali havia um grupo, mesmo dos líderes religiosos, que passou a crer em Jesus, creu, ele é Jesus, o Filho de Deus, mas eles gostavam tanto da posição deles, eles gostavam tanto dos privilégios que tinham ali naquele lugar, que para não afrontar os que não creram, eles ficaram caladinhos, eles não testemunharam da sua fé. E o texto diz, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queridos, que opção desastrosa é amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A glória dos homens é temporária. A glória dos homens, ela é falsa, tantas vezes falsa, e você sabe disso. A glória dos homens é enganosa, a glória dos homens passa, tudo passa, mas a glória de Deus é para sempre. Para sempre. A salvação é eterna, mas a perdição da nossa alma também é eterna, se não trouxermos para nós a fé no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então prefira sempre a glória de Deus e não a glória dos homens. Mas o texto permanece e é posto aqui no versículo 44, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou.
Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus deixa muito claro que crer em Jesus é crer em Deus, que Ele e o Pai são um. Nós temos aqui a figura da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E não há como dissociar, não, eu só creio no Espírito Santo, eu só creio em Deus Pai, eu só creio em Jesus. Não há como dissociar. É um Deus único que se apresenta em três pessoalidades para nós. Então Jesus deixa claro, olha, se você quer crer em Deus, crê em mim, porque eu sou, junto com o Pai, um. Então, pense bem no seguinte, é muito importante que você creia em Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você pense assim, mas eu creio em Deus, tenho uma fé. Não basta. Jesus mesmo diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há salvação sem o Filho, porque o Filho é aquele que nos religou com Deus. Lembre-se sempre, eu falo muito nisso. Uma vez um homem que estava desesperado pergunta a Paulo e Silas: que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas, inspirados por Deus, dizem a esse homem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque crendo em Jesus, você crê no Pai, porque o Filho e o Pai são um. Seguindo o nosso texto, a partir do versículo 47, diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus estava ali, naquele momento, na sua missão salvífica, de morrer na cruz pelos nossos pecados, morrer na cruz no nosso lugar. Ele estava ali para salvar. Mas aí ele faz a seguinte observação, no versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia, porque a própria palavra ela atestava quem era Jesus, o Jesus que veio para salvar, veio morrer na cruz, no nosso lugar, e voltará no futuro para julgar o mundo. O mesmo Jesus que veio voltará. É a segunda vinda de Cristo. Versículo 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Jesus veio ao mundo enviado pelo Pai, pelo Deus Pai. E ele atesta que ele e o Pai são um. É interessante que lá em João 17 nós vamos ter a oração sacerdotal e esse mesmo Jesus vai dizer assim, olha Pai, eu não oro apenas por esses que estão aqui comigo, Jesus falando, né, antes da cruz, mas eu oro também por aqueles que virão a crer em mim no futuro. João mostra Jesus orando por nós, por você, por mim, orando por nós, aqueles que creriam no futuro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O próximo estudo que faremos no Evangelho de João vai acontecer aqui, já em João capítulo 13, e nós vamos ver João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 20, e nós vamos estar vendo um dos textos mais lindos da Bíblia, que é o texto em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, e você vai compreender bem esse exemplo de Jesus. Lembre que os nossos estudos da Bíblia, nas quartas-feiras, têm a intenção de trazer um melhor entendimento da palavra de Deus e da mensagem de salvação. Não tem a proposta de ser um estudo teologicamente difícil, complexo, mas de fácil entendimento, para a gente se alegrar e se encher da palavra de Deus, que nos dá a certeza do futuro. Ok?
Vamos orar agora, vamos agradecer a Deus, pedir por todos esses pedidos que aqui foram apresentados. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai, perdoa os nossos pecados. Quero suplicar bênçãos sobre todos os aniversariantes. Abençoa os pedidos que foram feitos. Recebe, Senhor, eu te peço a gratidão daqueles que aqui apresentaram seus motivos de gratidão. Peço tuas bênçãos sobre os mais vulneráveis, sobre os profissionais de saúde, sobre os pastores e missionários. Senhor, abençoa-os todos, eu te suplico, abençoa as famílias, Senhor, de todos esses que nos assistem, todos aqueles de nossa igreja. Quero suplicar que o Senhor nos dê sabedoria e peço que o Senhor abençoe os nossos dirigentes, os dirigentes da nação. Senhor, abençoa, sustenta, dá coragem, saúde, sabedoria, Senhor, proteção aos bons e transforma o coração dos maus. Fala ao coração deles, porque eu sei que o Senhor é capaz e o Senhor quer transformar os maus. Mas se eles, no uso da sua livre expressão, também da sua liberdade de escolha, se eles escolherem não te ouvir, retira-o, Senhor, do poder, é a nossa súplica. Tudo isso, Pai, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês e amanhã, quinta-feira, estaremos juntos às 19 horas no Oração e Ação dos Jovens. Até lá, Deus abençoe vocês.